pesquisa realizada por uma empresa de colocação profissional, realizada em março de 2014, com mais de 26 mil pessoas, demonstrou que a principal motivação da escolha profissional são as oportunidades de ascensão na carreira e do mercado de trabalho, seguidas por remunerações vantajosas, e só então a escolha é motivada por fazer aquilo que se gosta. Esses dados são conflitantes com o que tradicionalmente aprendemos como devendo ser orientadores da nossa escolha profissional, pois desde muito cedo somos educados a escolher por aquilo que se gosta, ainda que isso significasse ter uma vida mais modesta e uma remuneração não tão vantajosa. Uma outra questão importante diz respeito à idade em que se necessita fazer essa escolha, pois os jovens muitas vezes não estão prontos para fazê-la. E, de fato, uma pesquisa realizada pela Positivo Informática, dados de 2010, realizada com mais de 1.400 estudantes, demonstrou que apenas 23% deles têm real conhecimento sobre o curso que haviam escolhido. Mas então, como podemos fazer para ter êxito na escolha profissional, tendo em vista que a escolha, além de nos trazer satisfação pessoal, é um meio para que possamos obter o sustento das nossas famílias? A escolha profissional. Este é o tema do programa Vida Viva de hoje, e quem estará conosco para conversarmos sobre esse assunto é a doutora Neuza Borsoi. Doutora Neuza, é um prazer ter você aqui no programa Vida Viva, viu? O prazer é meu, eu aqui agradeço o convite. A doutora Neuza é terapeuta de família e também orientadora profissional. Doutora Neuza, quais são os motivos que permeiam a escolha profissional? São muitos fatores, sociocultural, econômico. Por que diferentes fatores? São muitos, míticos, midiáticos, parecem palavras tão difíceis, mas fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte das nossas escolhas. Nós percebemos, até políticos, que hoje o jovem, ele escolhe via estes fatores, projeção dos pais, identificação com algum amigo da família ou algum tio, primo que se saiu muito bem, então ele se identifica. Os pais nos sonhos fazem projeções aos filhos, projeções essas que os filhos ouvem que vão ser aquilo que o pai gostaria de ter sido desde o momento do nascimento. A mídia exerce uma influência imensa. Eles se veem naquele lugar. Hoje as meninas sonham em ser o quê? Modelos. Elas sonham em ser atrizes, né? Os mitos familiares, uma menina alta, magra, que a vovó diz desde que ela começa a desabrochar para a juventude, ai, você vai ser atriz, ai, esses mitos vão ficando. Um filho que escreve bem, ai, ele entra lá no 5º ano e ele escreve tão bem, ele começa no 6º ano, onde as crianças têm dificuldade, ele faz redações lindas. E aí vem o mito que atrapalha, ou você escreve bem, você vai ser advogado. Ai, você fala bem, você vai ser, e aí uma profissão, e isso vai aderindo à criança e ao jovem no momento, está aderido já ao jovem no momento que ele vai fazer a sua escolha. Há 20 anos eu trabalho com orientação profissional e esse meu projeto foi escrito, reescrito e reorganizado ao longo desses 20 anos. E por quê? Porque uma escolha profissional não é pouco, é uma escolha de vida. Né? Porque se nós um casamento, né? É um casamento. Se você perguntar a um pai o que você quer que o seu filho seja, ou ele vai projetar aquilo, o sonho dele, ou a maioria quer que os filhos sejam médicos. E talvez seja isso que hoje a gente tenha uma área tão prejudicada, né, da saúde nesse aspecto, porque talvez muitos escolhem
Não. Por outros motivos que não sejam, eu vejo muito isso, por outros motivos que não sejam aptidão pessoal e o desejo sincero, né, de viver aquilo, né? Então, o que eu digo é que é muito difícil escolher. Então, a gente precisa de outras ferramentas, de outros instrumentos para poder fazer uma escolha. Sabe uma coisa que eu fiquei bem assim, até impressionada? Quantas profissões, né? Quantos cursos? A senhora pode dizer para a gente uma ideia de, nesse ano de 2015, quantos cursos serão oferecidos para que o jovem possa fazer a sua escolha? Sim, é assustador. São 260 cursos, onde o ano passado, 2014, de 2014 para 2015, aumentaram 19 cursos. Um ano para o outro. De um ano para o outro. Por que aumenta tanto? Para atender a demanda do mercado. Então, é um aumento brutal. E o jovem, ele tem que fazer uma escolha. Então, ele tem que descartar 264 cursos, 264 profissões. No máximo, ele vai ter uma segunda opção na FUVEST. Ok. Né? Então, são 263 profissões. Bem, e diante, então, do universo de escolha tão grande, tão vasto, como é que a gente pode fazer, como é que o jovem que está nos assistindo pode fazer, que recursos ele pode utilizar para que a sua escolha seja o mais assertiva possível? Você falou muito bem, o mais assertiva possível, porque não é fácil acertar, não é? Porque você tem que descartar muitas profissões. Claro. Existem muitos cursos de orientação profissional que eu acho hoje muito válidos. Eu ministro um curso de orientação profissional, onde nesse curso eu me baseio em 3 pilares. Esses 3 pilares norteiam todo o meu trabalho junto do orientando. Certo. Então, veja, um deles é conhecimento. Então dá a impressão até que esse é o mais importante, mas não é. Eu vou deixar para o fim. Tá bom. Eu vou para o autoconhecimento. Isso é importante. Este é muito importante. Muito importante. Conduzir o indivíduo num processo de interiorização na busca de suas habilidades, enfatizando a realização de sua satisfação pessoal e a sua contribuição para a sociedade. Então é extremamente importante que ele se descubra. Que ele descubra seus potenciais. E na verdade nós temos muitos, mas se a gente ficar só naqueles fatores que influenciam a escolha, nós vamos ficar só naquele midiático. É uma escolha superficial. Isso, seria, né? Porque se eu quero ser muito rico, então qual é a profissão? Se eu tenho lá sócio, o econômico me preocupa demais, então que profissão eu vou escolher? Eu vou no guia do estudante ver qual o salário inicial é mais alto. Eu via muito isso na minha escolha. Não foi o que me norteou, não, mas eu vou confessar que eu... Por isso que eu digo que o econômico, o sociocultural influencia muito, até para se conhecer e para escolher. Porque, meu Deus, eu escolhi uma profissão que não dá dinheiro, o que a minha família vai pensar? Meu pai é muito rico, eu já atendi muitos orientandos que não têm aptidão nenhuma, mas o pai tem uma construtora e ele detesta. Ele vive um conflito, né? Sim, ele detesta exatas. Eu quero ser oceanógrafo, mas o meu pai é engenheiro. Sim, então é muito conflitante. Há um sofrimento muito grande, nem vamos falar que nesta época há um inferno cerebral, motivado pelos hormônios da adolescência. Então, o inferno cerebral, o inferno hormonal, e eu tenho que fazer uma escolha que vai definir a minha vida. É uma coisa que não conversa bem com a outra. É um momento bem o difícil. A não combina com B, não é? Então, esse autoconhecimento é essencial. Ok. Atitude. Imagina um pai engenheiro e o filho descobriu que história é o sonho dele. Da vida dele. Então, que atitude ele vai ter? Que luta com seus desejos, com seus potenciais, e aquilo
que ele tem que dizer, não, eu não vou fazer engenharia para herdar a sua construtora, né? Então, isto é muito trivial no consultório. Na sua experiência, você vê a maior parte dos estudantes consegue se colocar para o pai, dizer, que vive esse conflito aí, pai, eu aprecio a sua profissão, mas eu quero outra coisa para mim, ou a maior parte acaba cedendo e seguindo? Não. Eles lutam contra isso, e o nosso último encontro, eu convido os pais. Ah, que então, legal. nós conversamos sobre uma base de 10 a 13 encontros. Conversamos junto com os pais, tudo que aconteceu, mostramos até muitos instrumentos usados, sondagens que fazemos, isso é exposto aos pais, que entendem e eu acho que aceitam de uma forma diferente quando descobrem que o filho tem tantos talentos. É verdade. Até mais do que ele imagina. Imaginava, né? Então, isso é muito possível, certo. Tá? O filho ter coragem. Esse caso que eu falei de um rapaz que escreve bem e fala bem, e a família, esse foi um caso que eu atendi há muitos anos atrás no consultório. Você tem que ser advogado. E ele dizia... aquele embate de adolescente, o que meu pai e minha mãe quer, eu não quero. Então, pode ser até que se não houvesse ele até se interessasse. Mas ele fez relações públicas. Olha só. Porque o talento dele era evidente. E hoje ele é um super bem sucedido. E o que me deixa acreditar cada vez mais que é muito bom a gente se conhecer. Com certeza. Né? Então, essa atitude, esse desejo, como terapeuta, eu trabalho mais na construção. Né? Então, a gente constrói junto esse lugar, essa força para revelar aos pais que a escolha dele é um pouquinho diferente da expectativa familiar. E que eu devo respeitá-lo, né? Sim, e os pais normalmente. Habitualmente respeitam. E os pais habitualmente respeitam. Que joia. E aí eu falei que o conhecimento eu deixaria por último. Por quê? Porque o conhecimento, se eu quiser, tem a internet, tem tudo. Claro. As 265 profissões estão lá no Guia do Estudante, estão lá qual é a melhor faculdade. Acesso, né? O que eu trabalho bastante com eles nesse conhecimento é conhecer a faculdade. Como é essa faculdade, esse curso que ele vai escolher? Porque é muito comum alguém falar, o melhor curso que existe é na faculdade X. A mamãe falando que é um curso que o filho faz. Mas para eu escolher a faculdade que eu vou prestar vestibular, depois das públicas, eu sou muito fã das públicas, eu acho que é um direito de todos os jovens, né, adentrarem a uma faculdade pública e aproveitar tudo o que ela pode lhes oferecer, além do curso, né? Mas temos outras boas faculdades particulares. Aí temos que saber se são estreladas ou não. Temos faculdades com 5, 4 e 3 estrelas. O Guia do Estudante também deixa tudo isso claro. Muito claro. E as que não estão nesses 5, 4 e 3 estrelas estão fora. O próprio guia chama outras faculdades. Olha só. Então, acho que é extremamente importante eles saberem ler. O Guia do Estudante, saber ler. Deixa eu ver a avaliação do MEC dessa faculdade que eu quero entrar. Então, isso é uma coisa que eu enfatizo bastante. Joia. Também no curso, eles fazem entrevistas com profissionais. Então, digamos que eles estejam em dúvida entre 3 profissões. Certo. E aí eu encaminho via internet entrevistas onde eles tiram dúvidas. Essas entrevistas norteiam muito o trabalho e a escolha deles. Fica muito claro o que eles querem. As entrevistas definem a escolha. E essas entrevistas também nos ajudam muito na hora
de mostrar aos pais o que foi trabalhado, certo, né? Então, eu uso diferentes instrumentos, eu não uso teste, porque teste, quem achar que teste é bom, entra na internet e faz. Não precisa procurar. E eu uso sondagens de área de interesse sobre orientação profissional e depois eu tenho uma planilha onde nós cruzamos todos esses dados. Esse já é o seu método de estruturação da escolha? Sim. Então, peraí que você já vai responder isso mais claro para mim. Eu vou dar um recado para quem está nos assistindo agora. Você que está assistindo o Vida Viva e está gostando aqui da nossa conversa, escreva para a gente, manda sua dúvida, sua pergunta, sua sugestão de pauta. Nós teremos o maior prazer de ouvir você. E você que escrever para nós vai ganhar o livro Viva com Esperança, que fala sobre os segredos para que você tenha mais saúde e qualidade de vida, que é isso que a gente fala todas as vezes para você. Doutora Neuza, agora então retomando o tema, como é que, com base nesses 3 pilares que a gente viu, como é que você estrutura mesmo o processo da escolha profissional de um orientando seu? Algumas partes eu já até adiantei. Mais ou menos adiantou. Mas ele é estruturado em 10 a 13 encontros, como eu já disse, e esses encontros, eu faço uso de textos, eu faço uso de sondagens de área de interesse que norteiam, não definem nada, nada é exato. Você não vai dizer para ele, você deve ser engenheiro? Não, eu não digo nada, é ele que descobre. Tá? Porque ele tem muita coisa que nem ele sabe. E é muito interessante, porque nós temos que trabalhar até qual é o grau de frustração desse sujeito. Quando ele se vê diante de uma dificuldade. Por exemplo, ele escolhe lá uma profissão, relações internacionais, onde ele não vai ter a família do lado. Como é que ele vai conviver bem sozinho, com né? Isso? Como é que ele é com relação a frustrações? Tem uma sessão que eu trabalho muito, viver frustrações. Então, ele ganha um prêmio e depois de algum tempo limitam esse prêmio. E aí tem uns que eu coloco muitas limitações. Tem alguns que na primeira limitação já não querem mais o prêmio, eu vou dar queixa, outros não, vão até o fim. Então nós temos que conhecer até isso de nós, qual é o nosso grau com relação de limite para a frustração. Como é que eu lido com pessoas? Eu gosto de estar com pessoas. Bate-papo, conversa, ou gosto de computador, né? Isso. Como é que eu sou? E isso tudo tem uma influência soberana na escolha profissional. Não dá para escolher só porque a profissão está na moda. Eu tenho principalmente que me conhecer. Vamos voltar um pouquinho nos pilares e a escolha profissional é aquele pontinho de intersecção entre os 3 pilares. Exatamente. Tá? Então veja, olha, tá lá, potencial profissional, é só aquele pedacinho. Então, essa orientação profissional, ela tem que desenvolver equilibradamente esses 3 conceitos. Esses 3 pilares, para que ela que esteja isenta de, isso aqui eu estou influenciado por isso ou por aquilo. Não, para que ela seja o mais clara possível para o orientando. E durante esse processo de orientação, vocês levam em conta essa questão do mercado de trabalho também? Porque assim, a gente sabe que a gente deve escolher alguma coisa para a qual a gente seja apto e que vá nos satisfazer, porque são muitas horas, são muitos anos trabalhando. Mas vocês levam em conta também essa questão de colocação no mercado de trabalho no momento e também a questão financeira, uma vez que a profissão não é só uma maneira da gente se satisfazer, é claro, também, mas é uma maneira da gente também conseguir ganhar pão e sustentar a família? Isso é bastante trabalhado. Então, lá no começo eu falei, né, dos fatores que influenciam. Isso. Uns influenciam mais, outros menos. Mas, evidentemente, que o jovem ele é muito idealista nessa idade. Então, talvez ele quisesse correr, alguns
correr o mundo com uma mochila nas costas. Ou então ele é politizado e ele acha que ele vai ser um líder, ele não precisa nem fazer uma faculdade, que é só ser um líder, outro, e uma série de coisas. Mas nós trabalhamos muito, construímos muito essa ideia do mercado de trabalho. Como está o mercado de trabalho? Nem sempre o que hoje no mercado de trabalho está em alta, daqui a 5, 6 anos, quando ele se formar, estará. E ele vai trabalhar durante muitos anos, né? Vai trabalhar 20 anos, 30 anos. Como é que vai estar no mercado em 2040, sim, né? Sim. Algumas projeções, com né? certeza. Isso com certeza deve ser considerado. Isso né? consideramos bastante. Doutora Neuza, enquanto você estava mencionando todas essas questões do mercado e essas coisas que cercam a escolha, eu fiquei pensando, a família pode ajudar a escolha profissional? A gente pode ter deixado a impressão que às vezes só atrapalha, mas como é que a família pode fazer para ajudar a escolha? Ela pode não, ela ajuda muito. Primeiro ela ajuda se interessando por procurar um curso onde o filho faça a sua escolha livremente. Certo. Mas a família conhece o filho. Ela sabe também naquilo que ele é bom. Claro. Então ela no curso eu trabalho muito. Ouça seus amigos próximos, ouça sua família, veja o que eles falam de você, no que você é bom. Isso nunca pode ser descartado. Deve ser considerado. Muito considerado. Então, eu como terapeuta de família, eu acho que a família, ela tem um peso crucial. Tanto na liberdade de escolha, como orientar essa caminhada. Claro. É muito importante. Eu acho muito interessante, durante o curso, que eles levam material da sessão anterior e vêm com, eu dividi com meu pai isso aqui, com a minha mãe. Eles viram aqui a minha sondagem de área de interesse, tiraram xerox e fizeram também. Então, é essencial. É um momento de descobertas. Nossa, eu acho que a família é importante sempre, e nesse momento tem que estar junto. Tá joia. Não é resolvendo mas estando junto, é diferente. Né? Função de apoio, suporte. Estar junto. Ficou claro. E agora eu quero mudar um pouquinho de assunto. Sobre essas profissões para as quais não existe curso superior, porque nós já vimos que tem, 265 cursos superiores, mas ainda existem dezenas de outras profissões que não são em nível técnico, né? São tecnólogos. Como é que a gente chega nessa profissão? De repente o meu sonho é ser marceneiro, sei lá, que não tem faculdade de marcenaria. Como é que é esse processo de escolha? Bem, nós temos os técnicos, que seria um colegial técnico. Tá. Que é diferente do tecnológico. O tecnológico é oferecido pelos jovens que concluíram o ensino médio. Certo. Nós temos as ETECs, que são de excelente qualidade. Então, e nas ETECs também tem os colegiais que são profissionalizantes. Então, formam excelentes profissionais. Lembra que eu falei lá dos fatores? Sim. Sociocultural? Então, há pessoas que nem têm, no momento, intenção, pela sua vida socioeconômica, cultural, de fazer nem pleiteia prestar um vestibular. Então, eles realmente se descobrem nos tecnológicos. E são fantásticos e já saem empregados, porque o Brasil não tem, ele tem falta de tecnólogos. Ele tem falta de técnicos. Quem sabe possa ser uma opção para quem nos assiste agora, né? E é excelente. E normalmente, isso é experiência de consultório, jovens que foram para um curso tecnológico, se saíram muito bem e não pararam aí. Aí foram procurar uma faculdade dentro daquilo que já onde estão atuando. O conhecimento. Isso, e já estão atuando. Então é muito interessante. Doutora Neuza, agora eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem final para quem nos está assistindo. Pois não. Quando eu escrevi esse projeto, eu me apaixonei por um poema do escritor alemão Hermann Hesse. E eu encerro com esta pequena estrofe do poema dele. Nada posso lhe dar que não exista em você. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquela que há em sua existência. Nada posso lhe dar a não ser a oportunidade, o impulso,
a chave. Eu lhe ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo. E isso é tudo. Hermann Hesse traduz bem aquilo que eu pretendo no curso que dou e no que acredito, é tornar visível o próprio mundo. Como terapeuta, eu acrescentaria interior, e isso é tudo. Que lindo! Obrigada por sua presença, doutora Neuza. Foi realmente um prazer e esperamos contar com você mais vezes aqui, viu? Eu é que agradeço. E a você que ficou conosco assistindo o programa Vida Viva, também agradecemos a sua audiência, desejando que aquilo que você ouviu aqui possa ser realidade na sua vida e que você se lembre que além de conselheiros aqui na Terra, profissionais ou a família, nós temos um conselheiro que está no céu, que está muito desejoso de saber aquilo que você pensa e te orientar também. Fique agora com uma mensagem espiritual. Muito bom estar com você mais uma vez aqui. E hoje no programa Vida Viva foi falado a respeito da escolha da profissão. E você sabe o quão difícil é escolher uma verdadeira profissão. Querido, o que a palavra de Deus nos diz a respeito do trabalho? A Bíblia nos diz que o trabalho foi estabelecido pelo Senhor. Deus, quando fez o jardim do Éden, tudo era perfeito e Deus colocou o homem para cuidar do jardim. Ali ele deveria exercer a sua primeira função, que era o trabalho. Deus estava dizendo, o trabalho é uma bênção. Mesmo após o pecado, Deus continuou a dizer ao homem, o trabalho é uma bênção. Entretanto, ele ganharia o pão através do seu suor. Querido, o trabalho é uma bênção para a vida. Por isso, escolha a melhor profissão, aquela que vai trazer sobre você alegria e felicidade. Porque quando você escolhe a melhor profissão, você faz com dedicação, você faz perfeitamente, você se torna íntegro nesta profissão. O que a Bíblia nos diz a respeito do trabalho? Nós vamos ler um texto que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 10, a segunda parte do versículo 10 e o versículo 11, nos diz assim: exortamo-vos, porém, que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. Procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, diz a palavra de Deus. O que a Bíblia está nos dizendo aqui? Que você precisa dedicar tempo ao seu trabalho, que você precisa ser uma pessoa que esmera pelo seu trabalho, uma pessoa que se coloca à disposição do seu trabalho. Mas a Bíblia também está dizendo que você tem que cuidar dos seus próprios negócios. O que significa isso? Nós temos uma visão aqui explícita do assunto e uma outra visão implícita do assunto. A visão explícita, você tem que dedicar tempo ao seu negócio. A visão implícita, que você não pode fazer do seu negócio a peça principal do seu ser. Deus precisa estar na direção do seu negócio. Deus precisa estar na direção da sua profissão. Quando você coloca o seu negócio como prioridade na sua vida, a sua família é afetada. Querido, que Deus te abençoe e que a graça de Deus esteja contigo. Que você seja uma luz do Senhor em sua profissão e que Deus esteja sempre com você, é o nosso desejo e a nossa oração. Você é meu convidado especial para participar dos nossos cultos. Os nossos cultos acontecem aos sábados pela manhã às 9 horas, aos domingos pela manhã às 9 horas e às quartas às 20 horas. E você é o nosso convidado para vir louvar o nome de Deus, engrandecer o nome do Altíssimo nesta casa de oração. Se você deseja maiores informações, aqui está o nosso site. Entre lá e você terá informações preciosas para a sua vida. Querido, que Deus te abençoe e que a graça de Deus esteja contigo. Que você seja uma luz do Senhor em sua profissão. E que Deus esteja sempre com você, é o nosso desejo e a nossa oração. E um grande abraço e até a próxima.